A gente vai aprofundar ainda mais essa análise recebendo os nossos convidados. Primeiramente, eu quero receber o vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário, Eduardo Diamantino. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, é um prazer. Obrigada, é um prazer recebê-lo também. Gostaria de chamar para a nossa conversa o Renato Conchon, que é coordenador do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Conchon, seja muito bem-vindo. Olá, Kelly, um prazer estar falando com você, com o Diamantino e com todos que nos assistem. Eu também estou muito satisfeita de tê-los conosco, até porque a gente precisa responder várias questões. Eu vou a primeira delas dirigir a você, Diamantino. O agro vai pagar mais imposto do que atualmente paga com a reforma tributária aprovada? Essa é a pergunta que a gente mais recebe da audiência agro. Qual é a sua visão? Olha, na minha visão eu acho a reforma tributária, já me manifestei em outras ocasiões, algo extremamente mal arrumado. Quero ressaltar aqui o trabalho do Conchon à frente da CNA, lá no IPA, eu inclusive integro lá o IPA pela BCZ. Foi um trabalho muito bem feito e que salvou um pouco de coisa, mas eu não vejo como melhora a reforma tributária. Eu acho que, na verdade, essa reforma tributária tem um grande beneficiário, que é a indústria automobilística brasileira. Essa reforma tributária, para mim, ela parece a reforma do ABC. Acaba o IPI e cria imposto seletivo e serviços e agro tendem a ter um aumento significativo da carga. Muito bem, obrigada pela resposta, Diamantino. Agora, você, Conchon, Diamantino já dizia, você participou ativamente, da construção desse texto, fez sugestões como representante da CNA e a pergunta direta e objetiva é: o agro vai pagar mais impostos do que paga hoje, pagará mais no futuro agora com essa reforma, ou você acredita que não? Sim, vai pagar mais. De acordo com o estudo da Fundação Getúlio Vargas, que a CNA contratou, ele mostra que o agro vai pagar mais imposto comparado ao que paga hoje e também a sociedade brasileira vai pagar mais imposto dado o cenário da reforma tributária. Então, especificamente, haverá sim aumento de carga tributária ao longo da transição e quando o IVA dual, que é o CBS e o IBS, passarem a substituir os tributos atuais. Essa análise que vocês dois estão apontando na mesma direção, de que o agro vai pagar mais impostos com a reforma tributária que está sendo aprovada agora no Senado. Dirijo a você a pergunta, Diamantino. Isso se deve à sua interpretação de que a gente não sabe ainda qual é a alíquota universal do IVA? Fala-se em cerca de 27,5%, pode ser muito mais do que isso? É aí que reside o seu principal argumento de que o agro vai pagar mais impostos? Não, muda totalmente a faixa de incidência. Veja, e o agro, atualmente, tem uma carga tributária diferenciada. O que eu acho que precisa ser colocado antes disso, Kelly, você me permite a digressão, é o seguinte: em quase todo mundo, o agro é subsidiado. Você pegar o subsídio, quem entende de número é o Conchon, que é economista, mas você pegar o número europeu, o cálculo da União Europeia, para cada 50, 60, cada €1 faturado, existe um estudo que 60 centavos seriam de subsídios. O Brasil tem muito pouco subsídio. Tinha um sistema tributário mais fácil. O sistema tributário, o agro tem que ser menos tributado que o serviço financeiro e tudo isso. Como é que nós estamos ficando aqui? Nós estamos ficando com o agro sendo tributado, evidentemente, de forma diferenciada, mas ele precisava ser mais diferenciado. Inclusive, o pleito da Frente Parlamentar da Agricultura era uma alíquota de 80 e não de 60. E eu sou testemunha viva do tanto que foi difícil manter a alíquota de 60. Agora, então, você disse que não tem a ver com IVA, tem a ver com perdas de isenções ou até ausência de subsídios, que são maiores em outros países. Eu faço a mesma pergunta a você, Conchon. Por que você afirma que o agro vai pagar mais impostos a partir desse texto da reforma tributária aprovado? Ellen, porque hoje o agro, por exemplo, a gente já discutiu em outras oportunidades o convênio 100, ele reduz a zero a cobrança do ICMS sobre insumos agropecuários. O convênio 52 do ICMS tem redução de base de cálculo na compra de máquinas e equipamentos rurais. Esses convênios vão acabar ao final da transição e incidirá o IVA dual, como o Diamantino colocou, o desconto de 60% sobre a alíquota padrão.
Para o telespectador que está nos acompanhando, o que a gente está falando em resumo? Se a gente está falando de uma alíquota de 25% do IVA e o agro tem um desconto de 60%, a gente está falando de uma alíquota de 10% para produtos agropecuários e para os insumos agropecuários. Tá? E isso, quando a gente compara essa alíquota de 10%, comparando aos países da OCDE que se utilizam desse modelo tributário que é o IVA, a gente vai ter a maior alíquota de IVA incidente sobre alimentos no mundo. Por isso que a Frente Parlamentar da Agropecuária, a CNA, o IPA, as entidades, buscavam uma redução maior, não de 60%, mas de 80%, para que a alíquota do IVA aqui no Brasil ficasse em torno de 5%. E isso não foi possível, tanto na Câmara quanto no Senado. Mas a gente vai continuar mostrando estudos que embasem essa necessidade. Porque não dá para o Brasil ser um país campeão na produção de alimentos e ter maior alíquota de imposto cobrado desses alimentos quando vendidos para a sua população. Muito bem, vocês estão trazendo pontos que são muito claros para todos nós. E aí, a terceira rodada, eu gostaria aqui de colocar um elemento. Qual vai ser essa tarifa padrão, alíquota padrão do IVA? Porque no final das contas foi aprovada uma reforma em que a gente não sabe qual vai ser a alíquota padrão. E há vários profissionais do direito tributário ou da área de tributos dizendo que o Brasil terá o maior IVA do mundo. Qual vai ser essa alíquota padrão, Diamantino? Olha, esse número é um número cabalístico, né? Eu tenho a impressão que ele é semelhante à cotação do dólar na segunda. Ninguém tem muita certeza. Mas o que eu tenho ouvido falar é em torno de 25% a 27%, algo assim. O problema, Kelly, é o seguinte, esse número sobe à medida que entram outros benefícios fiscais de redução de alíquota. Então, hoje nós temos regime especial automobilístico, regime especial para transporte urbano, tem regime, um monte de alíquota diferenciada que está impactando. Sabe Deus se não vai colocar mais alguma coisa aí, né? Mas cravar o número, todo mundo fala em torno de 27,5%. Você concorda ou acha que pode ser superior a isso em função das exceções que foram adicionadas no texto agora no Senado, Conchon? O Ministério da Economia já divulgou nota falando que a alíquota deve se tornar em torno de 27,5%. Mas como o Diamantino muito bem colocou, cada nova exceção faz com que a alíquota padrão se eleve e a gente precisa lembrar aqui, toda vez que a alíquota padrão se elevar, a alíquota reduzida dos 10% no exemplo que eu dei anteriormente, ele também vai se elevar. Ou seja, todo mundo vai se caminhando no sentido de termos, sim, o maior IVA do mundo e, inclusive, o maior IVA incidente sobre alimentos aqui no Brasil. É o que está se mostrando e cada vez mais, cada exceção, isenção condicionada a um setor econômico, a uma determinada criação de fundo, como nós vimos no Senado, vai precisar de ter mais dinheiro para fazer isso. E, obviamente, vai ser a alíquota que vai ser elevada. A gente deve conhecer mais profundamente essa alíquota na discussão da lei complementar, que vai fazer toda a diferença também. A lei complementar que vai regulamentar a PEC, ela vai prever quais são os produtos, insumos agropecuários, produtos agropecuários que estão nessa alíquota, e assim como outros setores econômicos e outras isenções, como o Eduardo muito bem colocou. Então, cada coisa que colocar nessas isenções, nessas reduções, vai fazer com que a alíquota padrão se eleve. Excelentes as questões trazidas por vocês até agora. Nessas duas próximas rodadas, a gente vai dividir entre quais foram os melhores aspectos desta reforma tributária aprovada com impactos para o agro e os piores. Eu vou começar tentando ser um pouco mais positiva com as melhores questões. Quais foram os pontos positivos desse texto que saiu do Congresso Nacional da reforma tributária, Diamantino? Olha, eu sou um desiludido com a reforma. Acho que a federalização da legislação do IVA, vamos chamar assim, é algo necessário, simplifica o sistema. Ponto. Não vejo grandes vantagens além disso. Acho que ela está extremamente... Hoje pela manhã eu revisei o texto da época do deputado Baleia Rossi, que era um texto muito mais puro do que hoje ele acabou sendo aprovado. Obviamente, em política é a arte do possível, né? Não a arte do ideal. Mas eu não vejo nada de muito positivo, a não ser uma possível simplificação na legislação do IVA dual e nas legislações de uma forma total. Muito bem, obrigada, Diamantino. Conchon, qual é a melhor notícia que você pode nos dar dessa reforma tributária aprovada com impactos para o agro?
mesmo não sendo o ponto de vista ideal que a gente queria, o desconto da alíquota de 80%, a gente não pode desconsiderar as evoluções desse processo. No início da discussão da PEC 45, que foi em 2019, falava-se em uma alíquota única de 25% para todos os produtos e serviços do Brasil. Os produtores, pequenos e médios produtores, com faturamento a partir de R$50 mil, seriam contribuintes. Ou seja, uma reforma muito dura, ainda que na busca da simplificação, mas que traria severos prejuízos para os produtores rurais. Desde 2019 houve muitas evoluções, como foi dito, e eu acho que a gente precisa também enaltecer esse processo tanto político quanto técnico, tanto na Câmara quanto no Senado, desses processos evolutivos. Mas eu concordo com o Diamantino no sentido de que, ao longo dos próximos anos, teremos que nos debruçar, ficar atentos e trabalharmos muito junto ao Congresso Nacional para que não haja nenhum tipo de retrocesso no que foi garantido na PEC para o setor agropecuário. Muito bem. Piores pontos, Diamantino, dessa reforma para o agro? Olha, eu acho que não só para o agro, como para o Brasil como um todo, ela centraliza o poder no poder executivo da União. Então ela ataca fundamentalmente a federação. Isso é ruim. Nosso modelo de Estado é um modelo de federação. Isso, para mim, é terrível. Segundo, que ela nunca poderia ter sido implementada antes da reforma do Estado. Eu acho que vai faltar sempre dinheiro. Existe ontem uma emenda que equipara salário do auditor estadual aos auditores federais, a emenda à Constituição. Veja, já mal aumentou a arrecadação, já começou a aumentar a despesa. Nós vivemos um paradoxo, Kelly. Enquanto o Estado brasileiro não se conscientizar que não cabe mais despesa contra os brasileiros, e nesse caso o motor da economia é o agro, então o agro é o grande prejudicado, nós teremos dias difíceis. Veja, nós estamos pegando o campeão do setor agropecuário e taxando de uma maneira absurda para transferir riqueza para movimentos sociais, sem demérito nenhum em movimentos sociais, só que eu acho que não devia gastar dinheiro público com cartilha do movimento tal, cartilha do movimento X, Y, como nós estamos sabendo que está sendo fabricado. Nós vamos voltar a essa política protecionista anterior. Eu acho que o grande problema da reforma tributária é justamente aumentei a carga para aumentar o Estado e construir com isso o meu modelo de poder unitário centralizado. Isso é muito perigoso do ponto de vista jurídico. Ok, obrigada, Diamantino. Sua opinião, Conchon, quais são os piores pontos da reforma tributária aprovada para o agro? Eu acho que o principal risco que o agro, e toda a sociedade, não só o agro, vai sentir nos próximos anos é na linha que o Diamantino falou. Se a aprovação da reforma tributária limita a atuação dos entes federados, e aí municípios e estados, em ampliar ou reduzir a carga tributária incidente sobre bens e serviços, e aí a gente está falando da IBS e do CBS, em alguns estados que não têm consumo, eles vão ver a sua receita ser reduzida, naturalmente. E a válvula de escape encontrada na reforma tributária e aprovada no Congresso é de que o IPTU poderá ser majorado a partir da definição do Poder Executivo, ou seja, do prefeito, em algumas condições, a alteração da base de cálculo, sem passar pelas assembleias legislativas dos municípios. Isso é mais ou menos um cheque em branco para os prefeitos ampliarem a incidência do IPTU. Já para os estados, o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, e também do IPVA, são mecanismos alterados dentro dessa PEC que permitirão que os estados ampliem a cobrança da cobrança dos tributos sobre veículos automotores, o IPVA, ou sobre a transmissão causa mortes, no caso de sucessão familiar. E isso é um risco muito grande, tanto para a sociedade urbana quanto para o agronegócio, no sentido de que os estados e os municípios que perderem ao final do dia receita por conta dessa reforma tributária, obviamente ampliarão a cobrança do IPVA, do ITCMD e também do IPTU. E aí eu fico aqui pensando que tem mais aquela contribuição estadual para ajudar
em fundos para financiar a infraestrutura dos estados. Isso também passou na reforma tributária. Para a gente encerrar a rodada final, isso é uma preocupação para você também, Diamantino, esses fundos estaduais e também o imposto chamado do pecado, né, que vai incidir sobre fertilizante, petróleo, trazendo eventualmente efeitos indiretos ao setor. Suas considerações finais, por favor. Olha, eu acho que qualquer aumento de carga tributária, esses fundos aí, enfim, que já vinham trazendo problemas, agora eu acredito que todos os estados vão criar. Todo mundo vai exercer a capacidade tributária no limite. Vejo também no imposto seletivo alguns problemas, como incidir sobre a mineração que faz o adubo que faz o produto agrícola, que vai na cesta básica, que tem alíquota zero. Montar isso tudo na lei complementar, de forma que não fique atrapalhado, é complicadíssimo. Agora, infelizmente, a reforma tributária foi, na minha visão, uma necessidade falsa, repetida inúmeras vezes, que acabou se tornando a verdade absoluta, né? Outro dia eu vi uma autoridade aí, aproveitando do Alfredo Augusto Becker, talvez um dos maiores tributaristas do Brasil, citando carnaval tributário para falar que estava resolvendo o carnaval tributário. Não, ele está inaugurando a micareta tributária, que a partir de agora é o ano inteiro. Sabe, como é que nós vamos conviver com dois sistemas? Se com um estava difícil, agora são dois. Então não faz o menor sentido. Eu sou um poço de mágoa em relação à reforma. Mas é aquilo, né? A gente não pode deixar nunca de lutar, vamos em frente. Eduardo Diamantino, muito obrigada pela sua presença, pelas análises e pelos esclarecimentos da nossa audiência. Renato Conchon, quando que essas questões todas que vocês colocaram aqui na mesa vão começar a entrar em prática e a sua consideração também sobre esse fundo estadual que agora mais estados podem criar, se você concorda com isso, e o imposto do pecado? Olha, para começar falando dos fundos estaduais, realmente é algo surreal. A gente está, em resumo, para o telespectador compreender de uma maneira bem mais simples, nós estamos fazendo uma reforma tributária porque o sistema tributário atual é ruim. E nós estamos levando problemas do sistema tributário atual para o novo sistema. Em resumo, é isso, com essa cobrança dos fundos estaduais. Então, é muito ruim porque a gente já leva vícios do sistema que a gente está querendo alterar, do que a gente está querendo corrigir. Então, os fundos estaduais é algo realmente que não dá para compreender o objetivo, mas a gente sabe o que está por trás dos interesses no sentido de arrecadação. Com relação ao imposto seletivo, mais uma vez, a gente vai ter que acompanhar a lei complementar. É importante destacar, Kelly, que a lei complementar ela foi remetida mais de 60 vezes na PEC, ou seja, tudo vai remitir na lei complementar. A gente vai ter uma lei complementar com no mínimo 60 artigos. E a lei complementar vai definir se seletivo vai incidir sobre fertilizante ou não, se o produto agropecuário ou não, se insumo agropecuário ou não, embora dentro da PEC o setor agropecuário conseguiu colocar um dispositivo de que, tendo uma alíquota reduzida, não pode incidir seletivo, o que nos deu uma certa tranquilidade. Mas, sem sombra de dúvida, o setor precisa ficar atento e vigilante na discussão dessa lei complementar. Em relação à transição tributária, a gente vai ver nos próximos anos aí já a cobrança do IBS, da CBS, perdão, que é a contribuição federal, e concomitante, depois a gente vai ver o IBS sendo surgido, que é o imposto estadual / municipal, enquanto o ICMS e o ISS vai sendo diminuído. Então, a gente vai ver esse assunto nos próximos 10 anos, pelo menos. Próximos 10 anos, mas o começo, o start é em qual ano? 2026. 2026. Renato Conchon, coordenador do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, uma satisfação ter as suas análises e o seu conhecimento também sobre esse assunto aqui na Jovem Pan News. Obrigada, volte sempre. Eu que agradeço, parabenizo o Diamantino e a todos vocês. Muito obrigado. Obrigada a vocês dois pelos excelentes esclarecimentos. Até a próxima.